Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no canal. Meu nome é Pedro Nunes, sou sócio executivo da Bridge Technology e hoje gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que é o uso e o valor de automações inteligentes dentro das suas organizações. Estou aqui com o Pieter Voloshin. Isso aí. Pieter Voloshin, ele é o gerente de TI e ele é o head de hiperautomação dentro da Andrade Gutierrez. Ele tem uma trajetória e uns cases bem legais aí. Seja bem-vindo, tá, Pieter? Obrigado, agradeço imensamente o convite. E também junto com a gente tem o Gabriel Arcanjo, que é o sócio fundador e CTO da BotCity. Seja bem-vindo também. Obrigado, vai ser um prazer conversar com vocês sobre hiperautomação e inteligência artificial. Vai ser um papo bem legal. Show de bola, show de bola. Como esse assunto é um assunto bem interessante e bem rico, eu quero começar trazendo uma provocação, né? Quando a gente fala muito sobre automação, robotização de processos, existe toda uma expectativa da gente conseguir trazer um retorno com foco em diminuir tarefas repetitivas, em fazer tarefas muito padronizadas e liberar essas horas de volta para o negócio. Mas cada vez mais, com a popularização da inteligência artificial, de modelos de aprendizado de máquina, a inteligência artificial está sendo introduzida dentro das automações. E a gente está começando a fazer automações inteligentes. Óbvio, a gente já tem algumas no mercado, mas sempre tem muitos desafios em relação a isso. Mas agora, as diretorias executivas estão com a pressão em cima da inteligência artificial para conseguir trazer esse tipo de resultado nos negócios. O Gartner, no seu relatório de Top Trends e Hiperautomação, ele disse também que até 2025, 70% das aplicações internas vão ter integrados uso de inteligência artificial e machine learning. Esse é um ponto muito interessante, porque é uma mudança de paradigma em relação a muitas das estratégias de automação que a gente vê nas organizações e é um ponto bem interessante para a gente começar a discutir sobre esse valor da automação inteligente, né? Então eu queria trazer esse questionamento aqui primeiro para o Gabriel e trazer um pouco esse levantamento. Como é que você vê a integração de inteligência artificial, modelos de machine learning dentro dos modelos de hiperautomação e na estratégia de automação hoje em dia? Legal, eu acho que a gente pode começar separando os processos de negócio em partes. Tem uma parte do processo que a gente quer que a automação faça exatamente o que está planejado. Tem passos claros, tem regras de negócio, tem alinhamento com outras pessoas, compromissos que tem que ser respeitado. Nessa parte, vai ser computação clássica, vai ser algoritmo. A inteligência artificial ela entra no entorno de outras coisas que dá para fazer, que tem dentro desse processo. Então vamos lá, algumas aplicações. Primeiro, lidar com dados não estruturados. A gente está falando de documento, a gente está falando de contrato, a gente está falando de um relato de uma pessoa dentro de um ticket. Hoje esses modelos de linguagem, eles conseguem fazer isso muito bem. Então você consegue incorporar dentro do processo de negócio uma tomada de decisão baseada nesses dados. Esse é um exemplo. Outro exemplo interessante é aquelas comunicações que acontecem dentro dos sistemas, dentro das automações, aquela comunicação sistêmica, aquela mensagem padrão. Agora você consegue fazer uma comunicação com o usuário dentro do processo de negócio de uma forma muito mais natural. Então imagine que o processo está rodando e está coletando informações do seu trabalho. A linguagem, a inteligência artificial, ela pode sintetizar uma mensagem agora única sobre aquele processo, sobre o que aconteceu para envolver o usuário. Então a gente incorpora inteligência e aproxima a pessoa para dentro do processo de negócio. E esses modelos, eles são muito bons para lidar com um grande volume de informação. Então, hoje, se você tem um processo de negócio que está no core da empresa, que tem muito dado, é bem provável que tenha uma iniciativa de dados, alguém criou um dashboard para fazer o acompanhamento desse processo, enfim, para tirar insights desse processo. Só que essa abordagem ela tem um recorte que um data scientist, alguém de dados fez, que está focado naquilo, tem essa limitação. Você pode pegar todo esse dado de tudo que está acontecendo nos seus processos, jogar no modelo e perguntar para o modelo coisas. E aí você dá o poder para o usuário de explorar recortes desses dados que não foram planejados a priori, por exemplo, o cientista de dados. Então uma coisa não remove a outra, elas se complementam. E aí tem outras coisas mais clássicas, que a gente já está um pouco mais maduras nessa área de hiperautomação, que é o uso, por exemplo, de computer vision para processos que têm documentos físicos, que são digitalizados. E assim, acho que a próxima tendência, que é o que está tendo mais pesquisa nesse momento, é você não ter mais automações que de ponta a ponta já está inteiro definido. Uhum. E sim, agents, soltos dentro do parque de automação, que você possa pedir coisas e uma entidade, que pode ser uma plataforma de orquestração, alguém vai transformar aquele desejo do usuário, seja de buscar um dado, de fazer ação,
em orquestrar esses diversos agents, cada um que tem um propósito. Um que entra no CRM e puxa dado, outro que trabalha com planilha, outro que integra com um determinado sistema, e meio que você poder criar os seus fluxos dinamicamente puramente pelo desejo de fazer algo. Então, a gente está tendo esse movimento de incorporar essa inteligência, lidar com a incerteza em torno do processo, e eu acho que é legal porque isso vai agregar muito na iniciativa de hiperautomação, porque está aumentando a cobertura do que pode ser automatizado. Muito processo que no passado era considerado inviável, porque tinha esse dado estruturado, esse elemento de incerteza, e a gente desclassificava esse processo, né, no processo de qualificação lá no assessment. Agora a gente está atacando. Então, a inteligência artificial está entrando forte para enriquecer a tomada de decisão. Patrocinada, né? E permitir a gente envolver tomada de decisão mais sofisticada, qualificar mais processos para serem automatizados. Então, acho que a tendência é realmente incorporar, sempre que possível, IA em tudo, porque, enfim, quase todo o processo hoje está lidando com muito dado e quase sempre tem comunicação que dá para ser melhor agora com esses modelos novos de linguagem. Bacana, Pieter. E como é que você está enxergando? O que eu acho interessante, e complementando o que o Gabriel comentou, primeiro, né? By the book, quando você vai fazer uma implementação de RPA dentro de uma organização, eles sempre focam em você pegar processos maduros, processos com dados estruturados, bem o que o Gabriel falou, com regras bem claras, sem muita subjetividade, e que tem um volume, uma frequência alta, né? Um volume de transações alto. Se você for ver esse tipo, o que ele... tentar fazer um depara com tarefas operacionais. É aquilo que você pode descrever num procedimento, numa norma, né? Num manual. Só que quando você olha só as atividades são feitas que caem nesses critérios, em todos esses critérios que eu comentei, você está tirando fora diversos outros que você não está atacando. Então, quando você consegue incorporar inteligência artificial no seu centro de excelência, você está resgatando esses processos, essas atividades que você descartou num primeiro momento, e quando você começa a olhar um pouquinho o que você descartou inicialmente, são tarefas que estavam mais relacionadas a analistas. Né? Então, tomada de decisão. A tomada de decisão, a fazer um relatório, talvez a frequência não seja tão alta, mas o item ele tem mais valor, ele tem mais subjetividade, ele trabalha com dados que são dinâmicos, dados desestruturados, então é isso que você vai estar resgatando ao incorporar a inteligência artificial nas automações. Pô, bem legal. E eu enxergo muito isso também como uma oportunidade hoje para você revisitar determinadas automações, tarefas em que pedaços do seu processo ainda não estavam tão evidentes de como gerar valor. E existe um ponto também que é interessante não trazer só uma automação completa, mas sim uma automação que vai ajudar o analista a tomar uma decisão mais acelerada, a conseguir reduzir o erro. Óbvio, você pode depender do erro da máquina ou do erro da pessoa, mas se você combina os dois, você reduz drasticamente. E essa já é uma prova, uma amostra de valor da automação, né? E eu trago até, com esse gancho, eu trago aqui uma reflexão junto com você, Pieter, que é o seguinte. Um outro relatório do Gartner que fala sobre como o CIO pode apresentar o retorno de investimento sobre automações, bate muito na tecla que a maioria da diretoria executiva ainda pressiona resultados em cima de hiperautomação para redução de custos, que eu vou automatizar uma tarefa, eu não preciso mais de uma pessoa para fazer essa tarefa, ou como é que eu posso fazer na última linha do meu DRE para mostrar aonde esse custo foi embora. E quando a gente começa a falar de automação inteligente, a gente não está falando só de redução de custos, a gente está falando de aumento de qualidade, a gente está falando de melhoria de experiência do cliente e outras coisas mais intangíveis às vezes. E isso acaba virando um obstáculo para você comprovar o valor, às vezes, em números, do retorno de investimento de uma automação inteligente. Então, dado o case, falar um pouquinho do case que você tem, Pieter, e falar também um pouquinho dos desafios para conseguir mostrar o valor da automação inteligente. Perfeito. Essa é uma pergunta que é bem comum. Dentro da nossa operação, a gente atingiu uma marca, um recorde aí no mês retrasado, que a gente atingiu o equivalente a 64 FTS, que é o equivalente ao esforço de 64 pessoas trabalhando 8 horas por dia. Um batalhão. É um batalhão, né? E aí, só que a gente não mandou nenhuma pessoa embora. Aí você fala assim, poxa,
a gente até toma muito cuidado na hora de falar o quanto que a gente está reduzindo, porque a gente não reduziu lá no DRE. A gente não tirou as pessoas da organização. Então a gente não teve uma redução de custo direto por redução de mão de obra. Mas mas o que a gente vende internamente é que a gente está devolvendo essas 64 pessoas, vamos dizer assim, um esforço de 64 pessoas, de volta para a organização. Eu comento que cada automação ela tem a sua história. Tem automação que ela retira realmente trabalho de esforço humano e aí a pessoa consegue fazer agora desempenhar outras atividades. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. A gente tem processamento de faturas de telecom. Inclusive, a gente utiliza a inteligência artificial nele. Legal, a gente tirou um trabalho que era uma pessoa só puxando informação de uma fatura de telecom para lançar num sistema. A gente tirou esse trabalho. Agora a pessoa ela não está mais fazendo esse papel, mas agora ela está analisando para saber se a fatura era devida ou não, coisa que ela não tinha tempo para fazer. A gente tem N outros exemplos que, vamos supor, a gente trabalha muito com obras. Em obras tem um processo de admissão e demissão surreal. Que assim, você tem uma fila de pessoas sendo admitidas e uma fila de pessoas sendo demitidas. Muito projetizado. Muito projetizado. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma automação que o simples fato de ter colocado uma assinatura eletrônica no processo de demissão, a gente não precisa ter a pessoa. Muitas pessoas que trabalham em obras não são da mesma cidade. Então elas tinham que ficar alojadas lá na região, com despesas sendo pagas, tinha aluguel lá, o alojamento, enfim, da pessoa, para aí sim assinar. A partir do momento que você coloca alguma solução de assinatura eletrônica, você já tira esse custo. Remove toda a complexidade da logística. Toda a complexidade. Né? E aí tem outros ganhos indiretos. Então, cada automação tem a sua história. Tem umas que reduzem multas, né? Tem outras que te trazem, olhando o processo, você diminui o lead time. Então, qual que é a vantagem da empresa conseguir, numa obra, trazer uma pessoa em menos tempo? Pô, você diminui o risco de você atrasar a obra, né? Porque a pessoa já vai estar produzindo antes. Então, esse tipo de coisa são vários benefícios que você traz muito além do que a redução de esforço humano. Você deixa de contratar pessoas, você deixa de fazer hora extra, né? Então, a gente tem processo que era... todo dia, no final do mês, meia-noite, tinha que ter alguém lá executando. Não, agora é um robô que está executando. Então, nesse sentido, você tem N outros ganhos. No final das contas, você sempre vai ter um retorno, mas ele nunca vai ser direto por uma redução de custo de mão de obra. Ele vai ser com uma série de fatores indiretos relacionados. Até porque quando a gente busca essa redução direta, a gente não está pensando numa escalabilidade, não está pensando em alcançar um novo patamar. Perfeito. E quando a gente está buscando automação, a estratégia muitas vezes é como eu consigo usar isso para fazer meu negócio crescer, né? E como você vê isso, Gabriel? Eu acho que o Petri colocou muito bem. Uma coisa que pode ajudar muito é colocar uma plataforma de governança e metrificar alguns indicadores. Então, a gente não está falando só de retorno financeiro, ou de crédito, ou de FT. Tem outras coisas importantes para se olhar. Por exemplo, a velocidade com os processos, né, o velocity, né, ou seja, o quão mais rápido esse processo de negócio agora é feito. Isso significa que a empresa está reagindo mais rápido às atividades que acontecem dentro do processo de negócio. E tem outras diversas métricas, né, que a gente pode olhar. Redução de erro, tentar medir multa. Outro ponto interessante da mesma forma que, né, no caso do Petri, ele está capturando ali, né, os 60 FTs, uma coisa interessante é a escalabilidade que o negócio ganhou. Então, é natural que daqui a pouco seja 70, seja 80, seja 90, e não está sendo necessário escalar o time. Então, se você olhar para alguma métrica, olhando o headcount versus outras coisas de operação, é bem provável, né, ver esse número sendo afetado, porque você está escalando o negócio, escalando os processos, mas não está demandando um time maior. Isso tem impacto, né, não só da contratação da pessoa, mas a complexidade de gerir e os fatores relacionados. Então, assim, é possível, né, com uma plataforma e ter acompanhamento, né, em tempo real desses indicadores. E uma forma também de mostrar, né, valor é não só olhar também para a entrega que está dentro da operação, mas também olhar para as oportunidades e tentar projetar o valor futuro delas
né? Porque o valor que está na iniciativa não é só o que está feito. É o que está feito, mas o que está mapeado, que tem de oportunidade. E no momento da coleta, em muitos casos, você já tem as variáveis suficientes, por exemplo, para projetar o retorno sobre investimento, o FT que vai gerar futuro e save financeiro. Então, acho que mostrar valor tem muito a ver com dados, com metrificação, com transparência disso. É importante ter uma plataforma. Fatos e dados, né? Você apresenta. Que outras pessoas na organização consigam ver. Porque aí todo mundo compra iniciativa, né? Você não precisa ficar, vamos dizer assim, provando que tá dando resultado e os números estão correndo na empresa toda. Pô, bem legal, bem legal. E isso até me leva para um outro ponto que é interessante. A gente está discutindo e mostrando como é importante a gente aproveitar esse momento para dedicar um pouquinho de energia para automações inteligentes, para trazer um pouquinho mais aspectos de inteligência artificial e aprendizado de máquina dentro dos modelos de automação, dentro da estratégia de hiperautomação. Então, Gabriel, me fala um pouquinho sobre uma estratégia de hiperautomação focada na ideia de trazer inteligência artificial e machine learning para o desenvolvimento. Legal. Eu acho que o primeiro ponto é não começar pela tecnologia e sim pelo problema. Esse hype todo, né, faz às vezes as pessoas inverterem a hora das coisas. Parece simples, mas vem a diretoria executiva, vem o board executivo com hype, pressionado pelos eventos, pressionado pelo Gartner e fala, temos que fazer automação inteligente, temos que fazer... Tá bem assim. Inteligência artificial. Exato. Parece que... Eu quero o ChatGPT ligado aqui na minha empresa. Como é que eu começo? Exatamente. As pessoas estão buscando os problemas que IA conseguiria resolver, ao invés de olhar para maximizar ROI, maximizar FTI, que é olhar para o problema primeiro e pela oportunidade. Então, nessa estratégia, eu acho que o primeiro passo é você não partir da tecnologia e partir, né, para olhar e fazer um assessment de oportunidades dentro das oportunidades, né, de automação de processos de negócio. E ali vai ter de tudo. Vai ter coisa que é integração, vai ter coisa que é digitalização de processo, vai ter coisa que é automação clássica e vão ter oportunidades realmente para utilizar a inteligência artificial. Nessa fase do assessment, é importante, então, o primeiro passo é o time ter o conhecimento técnico de entender o que dá para fazer com o IA, o que não dá, para quando você for pegar aquelas oportunidades e fazer a qualificação, o que é viável e o que não é. Então, assim, ter conhecimento da inteligência artificial, mas mesmo assim, por mais tentador que seja, procurar um problema para usar aquela IA, faz mais sentido você olhar as oportunidades primeiro, projetar o impacto delas, independente da tecnologia que você vai utilizar, ROI, FT, save, impacto de inteligência de negócio, velocidade de operação, e depois ver qual tecnologia vai ser adotada. É muito provável que vão ter oportunidades com IA. E aí vem uma segunda etapa, que é, beleza, temos as oportunidades. Definir qual tecnologia vai fazer a entrega. Ou seja, qual vai ser a estratégia tecnológica? Aqui, né, na Bot City, eu defendo muito da gente utilizar uma tecnologia mais próxima dos outros times. Então, a gente, né, hoje, tem uma conexão muito grande de hiperautomação com os times de dados. A gente está falando de dados aqui o tempo todo. E inteligência artificial. Inteligência artificial é dados. É um assunto derivado de dados. E tem até uma frase muito boa que a sua inteligência artificial vai ser tão inteligente quanto os dados que você tem dentro da sua empresa, né? Exatamente. Então, você utilizar uma tecnologia que está mais próxima desses outros times, tem um monte de benefícios. Se você for num time de dados, muito provável que Python seja usado e é mais provável ainda que seja a principal tecnologia em termos de linguagem de programação. A mesma coisa acontece hoje com times de inteligência artificial. E se você vai nesse stack mais tecnológico, você tira o benefício que essa área é uma área de inovação e pesquisa, que tem um drive muito forte da academia, que tem muita coisa que é aberta, feita por institutos de pesquisa, feito por organizações. E uma comunidade muito grande também. Exatamente. Né? E uma comunidade muito forte. Se você se ampara nesse tipo de stack tecnológico, você vai ter o benefício de reusar soluções entre times, a conexão entre as soluções, né, de IA, automação, não precisa ser aquela interface de software, via integração, via API, pode ser um negócio mais natural. Você consegue utilizar a expertise humana entre esses times, ou seja, você conecta. Eu acho que vai ser cada vez mais comum times que combinam pessoas, dados, automação e IA, pelo desafio que, né, tá acontecendo nos times de hiperautomação. Então, a gente foi na oportunidade, no prisma pragmático, de olhar para a entrega de valor antes de escolher a tecnologia. Escolhemos a tecnologia e temos que fazer a entrega. Só que tem um segundo ponto, a automação está pronta, utilizando IA, por exemplo. Ela é uma entidade solta. Tem que ter uma plataforma. E essa plataforma ela tem que trazer governança, segurança da informação, envolver as outras pessoas da empresa. Então, aí acho que tem um outro ponto que é escolher uma plataforma de governança para você colocar essas automações,
e acompanhar elas, metrificar, colocar painel de dados, para justamente acompanhar o crescimento dessa iniciativa, porque a gente sabe que os processos são vivos, eles vão mudar o tempo todo. E aí, esse ciclo, né, de coleta de oportunidade, desenvolvimento, né, colocar em produção alguma coisa que entrega valor e colocar isso na mão das pessoas no time e medir, é um processo contínuo, que você vai fazer o tempo todo conforme a sua iniciativa vai escalando. Então, eu acho que a estratégia é muito nesse sentido, sabe? É fazer de ponta a ponta, dar oportunidade à medição e sendo pragmático da entrega de valor para o negócio versus tô sendo cobrado de usar determinada tecnologia, sabe? E a governança é um aspecto extremamente importante, porque quem começa nessa jornada começa a achar, não, eu tenho um robô aqui, tem outro robô. Quando você tiver 64 robôs operando no seu parque e você precisar ter um modelo de melhoria contínua, entendimento, sustentação, apoio, e não tiver um modelo de governança, uma plataforma que te permite acompanhar isso adequadamente, a conta chega como um problema muito maior do que você estava tentando resolver. Exatamente. Tem uma consequência de um stack assim, mais conectado, é que você reduz o custo de propriedade. Uhum. Então, reduz o custo de propriedade e reduz risco tecnológico, que pode acontecer dependendo se você estiver dependente muito de um fornecedor. Então, você tem tecnologias mais soltas, reduz o custo e tem uma estratégia, vamos dizer assim, de alocação de orçamento com uma mitigação de risco de dependência. Quando você faz uma automação em Python, o código é seu. Sim. Não tem um lock-in, nada relacionado a isso. Exatamente. Né? Então, traz um diferencial bem legal para uma estratégia de automação inteligente. E como são esses desafios da estratégia de automação inteligente? Acho que o grande ponto, né, assim, de desafios, eu acho que eu vou citar alguns, mas acho que tudo deriva de um só, que é o próprio fato de entendimento das áreas. A gente está falando aqui, você falou de estratégia, e tem muita gente correndo atrás da inteligência artificial pela hype, não por um objetivo estratégico, né? Então a primeira coisa que tem que vir, e o Gabriel falou muito bem, a tecnologia não tem que vir primeiro. É a visão da empresa, é um direcionador estratégico que esteja relacionado, e aí você começa a olhar o que você tem dentro ou o que você tem no mercado para que você possa atingir aquele direcionador. Então, a parte do entendimento, eu vou até parafrasear o que a gerente de RH, ela falou ano passado, ano passado nós fizemos um trabalho incrível com o RH, e aí no que momento, é uma área muito fértil para esse tipo de trabalho. Nossa, é uma outra área agora. E aí a gerente, ela falou uma coisa assim, uma empolgação, ela falou assim: Pieter, antes eu não sabia que podia. Agora eu quero saber por que não posso, né? Então, isso já é uma mudança de mentalidade. Então, note que nessa frase você tem dois extremos. Você tem aquela pessoa que não conhece nada de inteligência artificial, e você tem aquelas pessoas que têm uma visão no sentido de muito hollywoodiana, né? Assim, o Exterminador do Futuro, ou filmes muito românticos, assim, usando a inteligência artificial como se fosse realmente alguma coisa muito... Minority Report. Exatamente. Esse exemplo é muito bom. Quero clicar aqui e tudo mais. Não. Só que o que acontece? O problema disso é quando são essas pessoas que ou não conhecem ou viajam, elas têm poder de decisão e elas querem implementar alguma coisa pela hype, não para atingir um objetivo estratégico. E aí o que acontece? Essas pessoas elas vão acabar fazendo, aí por isso que deriva outros problemas, que um dos problemas é justamente a estratégia de adoção. Parece óbvio o que eu vou falar, mas para você fazer uma automação mais complexa, você tem que ter experiência em automações mais simples. Perfeito. Né? Então, a pessoa já quer ir para a inteligência artificial pensando que o RPA não existe, né? Como se fosse um passo além. Não, são passos complementares. Em alguns processos você vai ter só RPA, outros você vai ter mais inteligência artificial, vai ter uma dosagem entre os processos. Mas o ponto é esse, é querer dar um passo maior do que a perna, e isso pode acabar atrapalhando. Tem um outro ponto que está relacionado a isso. Normalmente eu faço uma pergunta que eu falo assim: onde que normalmente, se eu fizesse uma pergunta para você assim, onde que você estabeleceria o seu centro de excelência em RPA? Né? Dentro ou fora da TI?
Muitos, aí fica fica dividido. Tem gente que é a favor de ficar na TI, tem gente que é a favor porque cada empresa tem sua personalidade. Exatamente. Não são luvas todas com 5 dedos, né? E perfeito. Não há nenhum estudo que fala que você colocando dentro da TI você vai ter mais resultado ou colocando fora você vai ter mais resultado. Mas aí eu faço uma pergunta depois. Se fosse um centro de excelência em hiperautomação, e aí hiperautomação eu vou falando, tem RPA, tem BPMS, tem inteligência artificial, tem machine... E multidisciplinar. E a inteligência artificial não é mais só AI generativa, é machine learning, é visão computacional. E a generativa é a ponta do iceberg, que hoje as pessoas têm acesso... A pessoa física é o uso mais comum da pessoa física de inteligência artificial. Exato. Observabilidade, então monitorar assim como é que estão as aplicações. Quando você traz sobre esse prisma, aí as pessoas, boa parte, mudam de ideia. Não, nesse sentido, o centro de excelência em hiperautomação tinha que ficar dentro da TI. Aí quando você olha assim, e aí eu participei de muitos benchmarkings com muitas empresas, e todas estavam com a dificuldade, aquelas que fizeram fora da TI, começaram a sentir dificuldades para avançar num estágio de hiperautomação. E aí o que acontece é, dá para fazer fora da TI? Dá, claro que dá, não tem problema nenhum. Só que tem um ponto, são 2 pontos que faltam, né? A primeira delas é que a capacitação técnica ela é maior, são problemas mais complexos para serem resolvidos. Então há uma necessidade de ter uma base técnica mais forte. Uma base técnica que não é a base que normalmente vendem, né, assim, para o desenvolvedor cidadão. E aí uma outra coisa, normalmente essas plataformas RPA, né, quando você implanta RPA, eles usam o apoio de TI como se fosse só um suporte de infra. Só que quando a gente fala de hiperautomação, papéis como um analista de sistemas, como um engenheiro de dados, como um cientista de dados, como um arquiteto, isso não é cloud, nada disso está fazendo parte. E isso tem que fazer parte quando a gente fala de hiperautomação. Então esses são os principais desafios que eu vejo. Primeiro, é o entendimento, saber o que é possível fazer, né? E o outro é justamente querer andar um passo maior que a perna, né? Indo pela hype. Então tem empresas que o objetivo da área é fazer 5 automações inteligentes. Não faz sentido nenhum. Né? Fazer por fazer? Não faz. Né? Então, assim, estabelece a visão e aí sim, se você vê que cabe inteligência artificial, aí você faz. Aí você se capacita e faz. Até porque quando a gente começa a trabalhar muito em automações simples, começa a focar muito em trazer automação de tarefas repetitivas, etc., o FTE que você acaba liberando não é um FTE também que vai conseguir ir tão além do que as tarefas repetitivas. Mas quando você começa a trazer uma automação mais inteligente, você começa a poder analisar, por exemplo, seu portfólio de projetos, começa a pensar quais projetos estão despriorizados por falta de capacity que eu posso passar a priorizar. E a partir desse momento que você tem esses projetos priorizados, você consegue gerar diversos tipos de valores que esses projetos propõem. Perfeito. Né? E como você enxerga também esses desafios dentro da questão de mostrar o valor das iniciativas de hiperautomação e como a gente está dentro das organizações tentando fazer automação inteligente? Boa. Complementando o que o Peter colocou, eu acho que é importante a gente estar perto dos times de TI e de segurança da informação. Eu vejo muita iniciativa que vê, por exemplo, segurança da informação como uma barreira ou como um aprovador. Se a gente está falando de incorporar inteligência dentro do processo de negócio, a gente está falando de ter acesso a dados. Quanto mais, talvez mais sensível ou mais particular do negócio, mais provável da IA conseguir trazer insights únicos e que são diferenciados para aquela organização. Então é importante ter o time, por exemplo, de segurança da informação como um participante da iniciativa. Dele entender a entrega de valor que está ali, porque há solução para tudo. Há forma de criar um arcabouço para proteger os dados, para fazer esse processamento do dado com inteligência artificial de forma segura. Tem que lembrar que tem N formas de fazer isso, N formas de criar modelo, de contratar essas soluções, e trazendo eles como um participante da iniciativa, você vai conseguir enriquecer o acesso de dados para esses processos. Seja para modelo de IA, seja também para processo que vai ser automatizado. Já vi muito processo ser desqualificado porque lidava com dado que, pelo crivo de segurança, não qualificava. Mas a questão
levado a fundo, né, o impacto que isso poderia gerar e negociado com esse time de entender se há formas de lidar com aquele dado de forma segura. Lembrando que a gente está falando muito de rodar a solução on-premise, né? A gente está falando de coisas que rodam dentro da empresa, que dá para estar dentro do arcabouço de segurança da empresa, por trás de firewall, ferramentas de monitoria, políticas, práticas, ou seja, atendendo a questão de compliance. Então, eu acho que esse é um ponto importante, sabe? De encarar, né, a segurança da informação como algo que tem que ser parceiro da iniciativa. E falando assim de obstáculos, né? O outro desafio que a gente acaba tendo nessas iniciativas, e é importante para provar valor, né? Existe sempre pode haver uma resistência, né, do time em relação às mudanças que isso vai fazer. E é meio doido, né? Porque, por um lado, tem essa parte de ter uma resistência, mas, por outro lado, agora a gente está sendo provocado a se questionar se não está fazendo as coisas há muito tempo do mesmo jeito. Então, tem diminuído isso um pouco. Então, acho que a hiperautomação e o hype ajuda nesse sentido. Eu acho que todo mundo está mais aberto para experimentar coisas novas. E aí, talvez, dê para, justamente, a gente conseguir qualificar mais processos que antes a gente tinha dificuldade de ter acesso. Então, assim, fazendo isso, eu acho que a gente vai começar, né, a ter cada vez acesso a mais dados para treinar modelo, para processar processo, enfim, ter mais autonomia para entrar nos sistemas. Estando dentro da TI, igual o Peter colocou, facilita de ter um acordo de governança, né, que, tá rodando aí dentro, sob a supervisão das mesmas ferramentas que monitoram outras coisas. Então, vai ser possível fazer processos que antes tinham essas restrições. Complementando o que a gente já trouxe antes, se a gente medir o impacto, né, e medir valor que essas iniciativas estão entregando, cada vez mais fica fácil de reavaliar todos esses bloqueios e obstáculos e negociar internamente, né, dentro das organizações, porque o potencial de gerar valor é muito alto. E surfando na onda do hype, a gente consegue ter oportunidades, né, de mostrar isso. Exatamente, eu acho que é isso. Essa é a parte que o hype ajuda. O hype ajuda a um monte de gente baixar a guarda antes que estava resistente a determinadas tecnologias. Então é o momento de a gente aproveitar, de ser pragmático, de agora, né, encontrar as oportunidades que realmente têm potencial de entrega de valor e entender que agora tem um pouco mais de flexibilidade no prisma de adoção de tecnologia, no prisma, né, de lidar com dados que tem um crivo de segurança diferenciado. Então acho que é uma oportunidade de fazer bons projetos nesse momento. Eu acho que está todo mundo com expectativa alta e disposto a fazer mais concessões nesse sentido. Peter, você tem visto essa expectativa alta também? Nossa, sim. Você é cobrado? Cadê o meu chat GPT? Não, assim, tem... Primeiro, assim, né? É uma corrida do ouro. Se você for ver, está sendo uma corrida do ouro. Tá até de forma... Eu até diria que está ruim. Essa hype, ela ajuda, o Gabriel ele comentou muito bem, ele ajuda o patrocínio, né? Ajuda a vir top-down. É sempre importante. Com expectativas infladas. Infladas. Né? Esse é o problema. É vir com uma expectativa inflada justamente porque são pessoas que ou têm uma visão muito, sabe, uma expectativa muito alta. Mas o que acontece? O que eu percebo, né? Tá tendo uma corrida do ouro entre as empresas e dentro das empresas. Então, poxa, quem é que gostaria de estar lidando com um assunto que está na moda no mundo? Então, imagina isso a visibilidade. Então, isso está mexendo com o ego de muita gente dentro da mesma empresa. Então, justamente esse é o ponto que a gente fica preocupado, porque são pessoas que bem intencionadas, mas elas estão querendo dar um passo maior que a perna, não entendem do processo, só entendem uma coisa é você usar o ChatGPT. Você usa o ChatGPT, é incrível. Nossa, eu uso para muitas coisas. Mas a outra é como que você pode inserir aquela tecnologia dentro dos seus processos. Acoplar. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E aí essas pessoas que estão entusiasmadas, elas não têm esse know-how. E aí ou vão trazer uma consultoria que também está com um ego inflado, né? Porque, ou vão começar a procurar soluções só porque tem inteligência artificial. É muito comum o pessoal entrar em contato comigo, a gente tem uma solução que tem inteligência artificial. Tá, não. Mas o que se resolve? É isso que a gente está interessado, né? Então, esse é o tipo de coisa que
que a hype está trazendo, né? Ela traz uma expectativa muito alta, tá todo mundo correndo atrás. Eu consigo ver 3 oportunidades claras, né? A primeira é a gente aproveitar o hype, né? Surfar o hype para conseguir buscar oportunidades, mas é importante a gente gerenciar essas expectativas, porque essas oportunidades vêm com expectativas muito infladas e a gente precisa direcionar isso para onde vai gerar o valor, porque a gente vai ter poucos tiros. Então é bom a gente ter um olhar da onde a gente pode aproveitar isso. Né? E se pegar o gancho de inteligência artificial generativa, não existem especialistas. Né? Se for pegar pela ideia de um especialista, né? Eu gosto de seguir a ideia de 10 mil horas de experiência. Muito bom. Mas se você pegar 10 mil horas de experiência para algo que foi lançado, assim, que ganhou hype ano passado, você não tem especialista. Né? Então tá todo mundo no mesmo barco. Algumas pessoas conhecem mais, mas não tem um domínio. Que mais evoluiu a adoção rapidamente, né? Na história. Lançaram lá agora o Llama 3.1, que agora tá todo mundo discutindo a respeito. Poxa, é incrível quando você só olha para o mundo de LLMs. É impressionante como ele gira tão rápido. É incrivelmente assim. Eu até desisti assim, de olhar assim com tanto afinco. Agora eu tô olhando mais de uma forma mais genérica para entender onde que a gente pode aplicar, mas está sendo bastante importante essas iniciativas, é importante isso, mas também tem que levar em consideração que não tem especialistas, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Gerencie o risco. Entenda que inovação, trabalhar com inovação é aceitar risco. Perfeito. E esse risco precisa ser gerenciado. Perfeito. Tecnologia nova, a inteligência artificial generativa está caindo na curva de declínio do hype cycle. Sim. Já, porque a dificuldade em mostrar valor foi um desafio mostrado, mas a gente conclui aqui de uma forma muito positiva que aproveitar essas oportunidades, gerenciar as expectativas e mitigar o risco é uma excelente estratégia para a gente endereçar isso. E eu sou particularmente muito fã desse assunto, ainda mais conversando com vocês, eu podia ficar até amanhã aqui, mas infelizmente temos um tempo contado. Então eu queria primeiro agradecer a participação de vocês e toda essa informação e experiência que enriqueceu essa discussão. Queria deixar um espaço para vocês se apresentarem mais, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Primeiro, Gabriel. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite, foi um papo muito legal. Também queria aproveitar, né, convidar todo mundo para estender essa conversa, né, nas redes sociais, conecta com a gente. No meu caso é Gabriel Arcanjo, da BotCity, só procurar no LinkedIn, a gente pode estender essa conversa além do videocast. E fica também um convite, né, fazer aqui vender o meu peixe. Para quem quiser conhecer, né, um pouco do trabalho da BotCity, a gente é uma plataforma de desenvolvimento e governança de hiperautomação com inteligência artificial. É só acessar nosso site, www.botcity.dev. A gente tem uma academia com cursos gratuitos, então fica aqui a provocação de ir no nosso Academy, fazer alguns cursos de hiperautomação e começar essa jornada aí na hiperautomação com uma pegada tecnológica aí, que é a nossa proposta. Bem, eu só tenho a agradecer. Eu acho que tudo na vida a gente agradece, né? A gente tem algo... É uma bênção estar aqui. Assim, primeiro é uma experiência completamente inusitada. Assim, eu nunca pensei em participar de um videocast. Agradeço demais ao convite. Meu nome não é difícil de achar, é difícil de escrever e de falar, mas é muito fácil de me achar no LinkedIn. Então, gente, podem ficar à vontade em me contactar e estender a conversa. É um assunto que eu gosto demais. Sempre gostei de inteligência artificial, sempre... É Python, é BotCity, tanto faz qual o assunto. Gente, tô aqui para ajudar, né? Eu tô aqui para compartilhar conhecimento e quanto mais pessoas, eu dou muito valor ao aprendizado, né? Então, toda vez que eu converso com uma pessoa, eu aprendo alguma coisa e eu dou muito valor a isso. Então, não é só eu compartilhar. Toda vez que eu converso, eu também estou aprendendo. E isso, para mim, é enriquecedor. Eu agradeço muito a troca também. E convido vocês, se gostou do conteúdo, curte e compartilhe o vídeo, confira mais insights no nosso canal aqui no YouTube e se conecte nas redes do LinkedIn também para a gente continuar essa troca de experiência. Querendo ouvir um pouquinho mais sobre sugestões de como endereçar a estratégia de hiperautomação dentro da organização, fale conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo.